Boa noite. Vou dar início à apresentação do segundo seminário do nosso trabalho. Vamos falar sobre mecanismo de segurança. O nosso tema escolhido foi IDS e os IPS, grupo composto por eu, Rafael Alves e Rafael Viana. A gente vai falar sobre alguns pontos de discussões, descrição detalhada do mecanismo, quais os tipos de ataques ele protege e como efetivamente os ataques são evitados. E no final vou falar sobre a questão de múltipla escolha. Primeiro vou falar sobre o que é o IDS. O IDS é o processo de monitorar o tráfego de sua rede e analisar a busca de sinais de possíveis intrusões, como tentativa de explorações e incidentes que possam ser ameaças iminentes à sua rede. O que é o IPS? IPS é o processo de realizar a detecção de intrusão, então parar os incidentes detectados, o que normalmente é feito pelo descarte de pacotes ou encerramento de sessões. Aqui a gente fala sobre a diferença entre os dois. Ambas as partes da infraestrutura de rede comparam pacotes de redes em um banco de dados de ameaças que contém assinaturas conhecidas e sinaliza os pacotes que são permitidos ou proibidos. A diferença entre eles também, os IDS são ferramentas de detecção e monitoramento que não agem por conta própria. Já os IPS são sistemas de controle que aceitam ou rejeitam um pacote baseado em um conjunto de regras. O IDS exige que um ser humano ou outro sistema analise os resultados e determine quais ações tomar em seguida, o que pode ser um trabalho em tempo integral dependendo da quantidade de tráfego de rede gerada a cada dia. O propósito do IPS, por outro lado, é pegar os pacotes perigosos e barrá-los antes que eles atinjam os alvos. Aqui eu peguei um slide para explicar melhor o funcionamento dos dois, começando pelo IDS, que o equipamento ele vai recebendo cópia dos pacotes que trafega na minha rede. Uma vez que ele detecta um pacote suspeito, alguma movimentação, ele gera um alerta, mas ele não interrompe o ataque, ele apenas detecta. Já o IPS, ele fica no meio do tráfego dessa rede. Então, todo pacote que vai passar pela rede precisa passar por esse equipamento. Então, caso ele detecte algum pacote suspeito, ali mesmo ele já bloqueia o tráfego. Então, essa é a diferença entre os dois. Aí você pode pensar assim, por que eu não uso só o IPS, já que ele é o de prevenção, parece ser mais seguro? Porque se o tráfego da minha rede for muito grande, ele pode retardar a entrega dos pacotes, que pode causar um gargalo de comunicação, por exemplo. E também tem a questão de preço, que o IPS costuma ser mais caro que o IDS e que às vezes alguns optam pelo IDS por causa do preço ou por essas questões faladas. Quais os tipos de ataque os IDS e IPS protegem? O IDS ele detecta ameaças com base em padrões de exploits conhecidos, comportamentos maliciosos e técnicas de ataque. Então, eles podem prevenir alguns ataques, como fragmentação de chamadas de procedimento remoto, RPC, padding de HTML, manipulação de TCP/IP, ransomware baseado em assinatura. E um IPS ele pode também impedir determinados tipos de ataques DDoS, que é negação de serviço distribuída. Por exemplo, ataque de negação de serviço de aplicativo, o AppDOS. Vou passar aqui. Como os ataques são evitados? Os sistemas de detecção e prevenção são essenciais quando pensamos em segurança de redes. Então, como eles são evitados? Com a possibilidade de detecção automática de bloqueio de ataques, os IPs e os IDS são excelentes ferramentas de segurança para evitar ataques através de análise no banco de dados de ameaças cibernéticas, que contém assinaturas conhecidas que sinalizam os pacotes permitidos e proibidos. Então, assim, os ataques são evitados através desse banco de dados com assinaturas conhecidas que temos, sendo ele podendo ele detectar e bloquear também através do IPS. Questão de múltipla escolha. Agora eu vou falar sobre a questão da múltipla escolha. A gente formulou uma questão
sobre IDS e IPS e vou lê-la aqui. Em um ambiente de segurança de rede, IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, e IPS, Sistema de Prevenção de Intrusão, desempenham papéis cruciais na detecção e resposta a atividades maliciosas. Considere o seguinte cenário: uma organização implementou um IDS e IPS em sua infraestrutura de rede para proteger os ativos contra possíveis ataques. Durante a análise das logs, eles identificaram uma tentativa de invasão em um dos servidores da empresa. O IDS registrou a atividade maliciosa e enviou um alerta para a equipe de segurança. Qual das afirmações é verdadeira em relação a IDS e IPS com base no cenário apresentado? Aí tem aí as alternativas. Letra A. O IDS é responsável pela detecção de atividades maliciosas na rede, enquanto o IPS é responsável por bloquear essas atividades. Letra B. Tanto o IDS quanto o IPS são responsáveis por bloquear atividades maliciosas, mas o IDS possui recursos adicionais de detecção. Letra C. O IDS e o IPS têm a mesma função de detectar atividades maliciosas na rede, porém o IPS é mais eficiente em bloquear essas atividades. E letra D. O IDS e o IPS são sinônimos e têm a mesma função de detectar e bloquear as atividades maliciosas na rede. Que nesse caso, a resposta certa seria a letra A. O IDS, que é o Sistema de Detecção de Intrusão, ele é responsável por monitorar a rede e identificar atividades maliciosas, que gera alertas para a equipe de segurança. Já o IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão, ele possui a capacidade adicional de bloquear essas atividades, agindo proativamente para impedir essa intrusão. Portanto, essa afirmação da letra A é verdadeira. Aí aqui acabou os slides, coloquei as referências que a gente utilizou. E é isso, fim da apresentação.